Olá, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Estão estudando? Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. Eu espero que essa temática seja interessante para vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre comunicação sobre algumas datas. Como assim algumas datas? A relação entre cultura e datas comemorativas. A gente vai falar sobre duas aqui do Brasil, uma delas específica de Curitiba, outra do país todo, seja um feriado nacional, e a gente vai falar sobre algumas questões culturais associadas a algumas datas em outras partes do mundo. Eu espero que seja interessante para vocês e vocês consigam acompanhar todas as explicações, tá bom? Para acabar, como de costume, nós teremos uma ou duas atividades no final da aula. Até! Começando então, como eu sou de Curitiba, tem muita gente que está assistindo essa aula de Curitiba, quem sabe alguns não sejam de Curitiba, morem aqui, quem sabe alguns não morem aqui, não conheço muito sobre a cidade, enfim. A primeira data que eu vou falar é sobre o aniversário de Curitiba. Como vocês podem ver nesse slide, com essa foto linda do Jardim Botânico, que é um ponto turístico conhecido, à noite. Acompanhe a leitura desse slide. A fundação de Curitiba foi no dia 29 de março de 1693. Ela era conhecida por Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E em 1721, ela passou a ser Curitiba. Esse nome tem uma origem indígena, Cur-it-iba, que quer dizer grande quantidade de pinheiros. Por que grande quantidade de pinheiros? Quem conhece o Paraná, quem conhece Curitiba, sabe que aqui pinheiro é uma árvore linda e facilmente encontrada em muitas localidades. Então, pela grande quantidade, foi escolhido esse nome indígena. Uma curiosidade, diferentemente do que acontece em outras cidades, apesar de ser aniversário da cidade, não é feriado em Curitiba. A gente tem outros feriados específicos, como, por exemplo, o aniversário da padroeira, que daí é feriado, mas no aniversário da cidade, diferentemente de outras capitais e outras cidades, não é feriado. A maior parte dos lugares funciona normalmente. Para quem não conhece Curitiba, fica o convite. Não é por eu ser nascida aqui, mas eu sou suspeita. Eu sou apaixonada por essa cidade, acho ela belíssima. Nessa imagem, como eu disse para vocês, tem o Jardim Botânico, mas o Jardim Botânico é um dos locais bonitos dessa cidade. Há dezenas deles. O próximo feriado, próxima data que nós vamos conversar, ela é comemorada no Brasil inteiro, no país todo, que é o dia 7 de setembro. O que é comemorado no dia 7 de setembro? Como está nesse próprio slide, que vocês podem ver, é a independência do Brasil. No ano de 1822, ele é um feriado nacional, ou seja, no Brasil todo, independentemente do estado em que você esteja, da cidade onde você esteja, é um feriado. E tem grandes celebrações em muitas capitais e cidades grandes, como, por exemplo, desfiles, paradas na rua do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, de escolas, de fanfarras, enfim. É para lembrar a independência do Brasil. Independência do quê? Lembra de Dom Pedro, lembra que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, enfim, foi quando o Brasil começou a ser autônomo, ficou livre de Portugal. Por isso que é comemorada a independência do Brasil. Interessante, né? Agora a gente vai para outras localidades ao redor do mundo. O primeiro que a gente vai falar é também em relação à independência, mas independência dos Estados Unidos, que é um feriado conhecido nacionalmente, e muitos filmes têm cenas em relação a isso, que é comemorado no dia 4 de julho. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, pelo Reino Unido. Então, quando teve a independência no Reino Unido, da Inglaterra, é comemorado no dia 4 de julho. Acompanhe a leitura desse slide. Foi em 1776 e os norte-americanos se enchem de orgulho de seu país. Festejam nas ruas com desfiles, eventos e parques e shows com fogos de artifícios. Nessas duas imagens do slide, vocês conseguem ver uma delas, fogos de artifício, nas cores da bandeira americana. A bandeira americana é aquela que tem azul, vermelho e branco. Então, muitos fogos de artifício e muitos artigos de decoração são nessas cores. Mas, geralmente, famílias, amigos se reúnem para comer, lanchar, comidas especiais, muitas vezes nessas cores das bandeiras, com decoração de bandeiras. Os Estados Unidos, os norte-americanos, geralmente são muito patriotas. Eles demonstram um grande apreço, uma grande admiração pelo seu país. Então, tem casas que ficam com a bandeira dos Estados Unidos o ano todo
hasteadas na frente. E outras, na semana, pelo menos na semana da independência, fica hasteada, ou no mês da independência. E nessa celebração, muitos usam vestimentas nas cores da bandeira, com enfeites da bandeira, alimentos nessas cores para comemorar. E o auge dessa comemoração, algo que é bem tradicional lá, é a queima de fogos de artifício. Igual aqui no Brasil, geralmente a gente tem uma grande queima de fogos de artifício. No Ano Novo, na passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º, nos Estados Unidos também tem no Ano Novo, mas a questão da independência é muito comemorada, todos esperam isso. E a gente vai assistir um pouquinho disso nesse videozinho, acompanhem lá. Agora a gente vai para uma comemoração de um país que é bem distante daqui, que tem uma história, uma cultura com muitos detalhes, riquíssima. Eu acho bem interessante muitos aspectos culturais deste país. A gente está falando da Índia. E lá tem um festival que é conhecido por Holi. Holi Festival, Festival Holi, ou também conhecido por Festival das Cores, que é o que vocês podem ver nessa imagem aí, que eu acho brilhante, eu acho bem bonita. Acompanhem a leitura desse slide. Ele anuncia a chegada da primavera e fim do inverno. As cores invadem as ruas, unindo pessoas em uma celebração. Divertir-se, sem distinções de classe social, religião e raça, fazendo com que toda a desigualdade desapareça entre as cores do festival. Muitas vezes há alguns programas que são específicos para algumas classes sociais, para algumas profissões, questão de gênero, homem e mulher. E aqui a gente está falando sobre um festival que não tem distinção nenhuma. Todos podem comemorar. E é um festival que atrai muitos turistas para a Índia, para essa comemoração, exatamente pelo colorido, pela alegria, pela vibração que se vê nas ruas. E além disso, em muitos outros países começou a ter festivais com essa mesma ideia de festival das cores. Se a gente pensar em relação a isso, o visual, daqui a pouquinho a gente vai ver um vídeo, é bem bonito. Outros detalhes que são importantes em relação a isso, acompanhem no slide comigo, é que ele é geralmente realizado entre os meses de fevereiro e março. Eu acho importante lembrar que as estações são ao contrário do que nós temos aqui no Brasil, né? Em fevereiro, março, a gente está começando o final do verão e início do outono. E lá eles estão começando o início da primavera. A gente vai pensar que se em julho aqui a gente tem o inverno, lá vai ser verão. Então, a gente não pode esquecer dessa questão das estações do ano.
Continuando. Na véspera do festival, fogueiras são acesas pelas ruas das cidades. O que representam essas fogueiras? A purificação das maldades. Então, eles consideram que, queimando esse fogo durante a noite, muitas das maldades que as pessoas cometem, infelizmente cometem, vão sendo purificadas, ou seja, estão sendo queimadas. E daí todas as pessoas que participam, que aceitam participar desse festival, celebrando nas ruas, nos parques, com música, com dança, e principalmente com essa questão das cores, é como se as pessoas aceitassem o que essas cores querem dizer. Como assim? Vocês lembram que aqui para muitas pessoas que acreditam, isso é uma questão bem pessoal, mas tem pessoas que aqui no Brasil acreditam que na passagem do Ano Novo, vestir branco quer dizer paz. Vestir, de repente, uma roupa de baixo, uma camiseta com a cor vermelho atrai amor, com a cor amarelo atrai riqueza, enfim. Isso é uma questão de crença pessoal. Tem pessoas que podem achar isso uma besteira, tem pessoas que podem acreditar muito nisso. E ok, o que é importante é a gente respeitar aqueles que pensam como eu, ok, vamos celebrar juntos do mesmo modo, de repente, aqueles que pensam diferente, ok, não concordamos, mas cada um faz da maneira que acredita. E lá eles acreditam que as pessoas que aceitam participar desse festival, que recebem essas cores, como assim recebem essas cores? Porque como as pessoas ficam, de certa forma, cobertas com um pó colorido, muitas vezes de tinta líquida, tem que ser um material que não seja tóxico, ou seja, que não queime a pele, que não, ao entrar em contato com os olhos, não seja prejudicial, porque muitas vezes as pessoas recebem jatos grandes desse pó ou dessa tinta líquida. Então, eles acreditam que, se de repente você está participando disso, se cair uma grande quantidade de pó, sei lá, rosa em cima de você, o rosa atrai o amor. Então, a pessoa está aceitando essa energia do amor. Enfim, é mais uma brincadeira, mas tem essa celebração também. Por uma questão das pessoas ficarem cobertas com esse pó colorido ou com essa tinta colorida, geralmente recomenda-se que as pessoas utilizem roupas velhas, roupas que não sejam novas, porque provavelmente elas serão danificadas por essa tinta. Muitas vezes utilizem óculos para proteger os olhos. E depois tem toda uma questão de como lavar, que produtos lavar, para a pele não ficar ressecada e não ter nenhum problema em relação a isso. Enfim, é uma celebração, é uma brincadeira. Atualmente esse festival tem muita música nas ruas, as pessoas celebram juntas. Vamos esquecer um pouquinho desse período de pandemia. Enfim, é uma celebração de alegria, comemorada geralmente nesses meses na Índia e atualmente em outros lugares do mundo. Para vocês conseguirem entender um pouquinho mais o que é esse festival Holi ou esse festival das cores, eu trouxe um videozinho para a gente assistir também. Acompanhem lá comigo. तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा
Interessante, né? Eu estou entre essas pessoas de outros países que adoraria passar um desses festivais na Índia. E você? Achou interessante? Achou uma besteira? Enfim, gostaria de saber o que vocês acham. O próximo tem essa foto um pouquinho assustadora. Ele se chama Dia de los Muertos, ou seja, Dia dos Mortos, e vem do México. Antes que alguém fique pensando, nossa, por que trazer sobre isso? Por que trazer essa imagem? Como eu disse, eu estou trazendo algumas curiosidades de outros lugares do mundo. E no México, essa é uma das festas mais conhecidas. Como assim festa? Se é morto? É no sentido de uma comemoração em respeito às pessoas que foram antes que a gente. Acompanhe a leitura desse slide. Eles acreditam que as almas podem voltar do além para estar perto dos seus, para estar perto das pessoas conhecidas. Eles têm o costume de ir aos cemitérios, visitar os túmulos dos entes queridos e preparar altares com alimentos, velas, flores e outros elementos. Ou seja, é uma homenagem às pessoas que partiram antes da gente. Vou dar um outro exemplo. Tem pessoas aqui no Brasil que, num feriado chamado Finados, costumam ir ao cemitério, acender velas, pensar, orar em relação aos seus familiares que já partiram. Outras pessoas podem acreditar que partiu, acabou, e isso tudo bem, como eu digo sempre, é uma questão pessoal. A gente tem aqui que conhecer e, quem sabe, discordar, mas o importante é, a gente tem que respeitar essas coisas que a gente não acredita, que a gente discorda. Isso é coisa de cada um. A gente tem que respeitar um ao outro. O mundo seria um lugar muito mais pacífico se tivesse essa tolerância e esse respeito. Continuando um pouquinho. Essa celebração do Dia dos Mortos é muito antiga. Já vem de muitos séculos atrás. E quando os colonizadores espanhóis chegaram no México, eles alteraram a data disso. Para quê? Para ficar mais próximo do feriado católico. Porque os indígenas tinham outras religiões, outra religião, outra crença, enfim. Daí tem essa questão dos colonizadores terem mudado um pouquinho a época que é celebrado. Continuando a leitura, a gente tem aqui no canto, isso daqui é uma obra de arte, é uma pintura, como está escrito aqui, que se chama La Calavera de la Catrina, de José Guadalupe Posada. Isso é um dos símbolos dessa celebração do Dia dos Mortos. Aqui a gente tem, por exemplo, uma decoração que é utilizada na rua. Mas por que tem esse símbolo? Por que é inspirado nesse quadro? A explicação está aqui. É uma crítica social à população mexicana mais pobre, mais simples, que gostava de aparentar um estilo de vida europeu. Por isso que tem, por exemplo, como símbolo essa caveira, utilizando esse chapéu, muitas vezes utilizando adereços, porque as pessoas muitas vezes tinham vontade de deixar transparecer algo que elas não eram. Uma coisa que, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que têm esse comportamento. Puxa vida, eu vou usar tal coisa para que achem que eu sou tal coisa. Enfim, a gente tem que ser quem a gente é. O importante é a gente ter um caráter, a gente ter um coração bom, a gente ser uma pessoa do bem. E daí, nessa questão, o que é importante também é pensar que não existe diferença social quando a gente morre. Entendeu? Aquilo que muitas pessoas pensam. Puxa vida, às vezes a pessoa acumula muito dinheiro, muitas joias, muitos carros, muitos bens. E quando morre, vamos todos dentro de uma caixa de madeira ou somos cremados, enfim. Uma questão de crença e para a gente refletir também sobre o que a gente faz da nossa vida. Ou seja, é uma questão que a gente tem que respeitar, certo? É uma questão de, puxa vida, símbolo da caveira, eu acho que não é uma questão agradável, mesmo sendo florido, mesmo sendo colorido, mas a gente tem que pensar nisso. É uma celebração tradicional do México, que também atrai pessoas de muitos lugares do mundo, e uma forma de homenagem às pessoas que partiram antes que a gente. Agora a gente vai lá para o continente africano, mais especificamente para a África do Sul, que é o país, como o próprio nome diz, que ela fica bem ao sul do continente africano, e é uma celebração que é bem conhecida na cidade do Cabo. Acompanhem a leitura comigo. Essa celebração chama-se, não sei como é a pronúncia correta, chama-se Capsi-Clopsi. E é um festival de menestréis. O que é um menestrel? É um trovador, um artista, um poeta ou músico que recita poemas através de música ou por declamação. Ou seja, a gente consegue ver essas pessoas fantasiadas aqui. Eles vão pelas ruas
cantando, dançando, falando poesias, de uma maneira bem simples. Muitas vezes é uma celebração que pode lembrar um pouco, quando a gente assiste algum vídeo, até o nosso carnaval. Obviamente, com roupas diferentes, um estilo diferente, mas vinha todo mundo junto na rua, dançando, cantando, celebrando. E por que tem essa celebração? Que é o que está nesse próximo slide. Acompanhem comigo. Ele é no início de janeiro, cultura africana e malaios do Cabo, que é uma outra etnia da África do Sul, e o povo sul-africano sai para as ruas para celebrar o alvorecer de um novo ano, ou seja, o início de um novo ano, cantando coros malaios e fantasiados com roupas e adereços coloridos. Ou seja, é uma tradição no início do ano novo, na África do Sul, na cidade do Cabo, as pessoas saírem às ruas com muita música, muita dança, muito poema, muita celebração, para pensar em coisas boas para esse ano que está se iniciando. Muitas vezes tem alguns feriados nacionais aqui do Brasil que podem lembrar isso daí, bem como em outras partes do mundo. E na Nova Zelândia tem essa celebração que se chama Matariki. O que é? É o início, da mesma maneira que aquela celebração anterior era o Ano Novo na África do Sul, na Cidade do Cabo, aqui é o início do Ano Novo Maori, os índios, o povo originário da Nova Zelândia. E da onde que vem esse nome? Por que tem essa imagem aqui? Porque Matariki é como eles chamam uma das constelações que surgem no céu. Então, geralmente essa celebração começava após a colheita, quando eles poderiam ficar mais tranquilos, uma vez que os depósitos estavam cheios de alimentos, e daí eles poderiam finalmente celebrar que a colheita foi boa, que tinha alimento, que eles tinham mais tempo para não pensar um pouquinho tanto na questão de plantação, de colheita, de preocupação em relação ao tempo, em relação a alimentar os familiares. Então, enfim, era uma celebração dessa etapa vencida na vida deles e o início do ano novo desse povo maori. Atualmente, as pessoas se reúnem para quê? Para lembrar dos antepassados, compartilhar alimentos típicos, contar histórias, cantar músicas, dançar. Tem uma dança tradicional neozelandesa, ou seja, da Nova Zelândia, que se chama haka, que tem, geralmente as pessoas aprendem na escola, que tem todo um simbolismo em relação à letra, em relação à coreografia. Enfim, isso é uma homenagem ao povo originário da Nova Zelândia, aos antepassados e à celebração de um ciclo que está acabando e outro que está começando, para que seja auspicioso, para que traga boas coisas. Interessante, né? A próxima celebração e a última que nós vamos falar é de um dos eventos históricos mais importantes de todos os tempos. Ele vem lá da França, mais especificamente Paris. Paris é a capital da França e é a tomada da Bastilha, ou às vezes também em alguns livros pode aparecer como a queda da Bastilha. Acompanhe a leitura desse slide. Foi em 14 de julho de 1789, como eu já disse, em Paris, e foi uma revolta popular que marcou a queda do antigo regime e o início da Revolução Francesa. Havia uma grande agitação social e política e o início do período conhecido como Idade Contemporânea. Ou seja, quando teve essa tomada da Bastilha, iniciou-se um novo período da história, que se chama a Idade Contemporânea. O que acontecia? Na França existia uma monarquia absolutista, ou seja, tinha um rei. E o que eles estavam achando, por que havia essa incerteza, essa insatisfação, por que houve essa revolta da população que tomou a Bastilha? A Bastilha originalmente era uma prisão. Porque eles achavam que a parte mais simples, as pessoas mais simples, mais pobres, mais carentes da sociedade, pagavam de certa forma, tinham menos privilégios que as classes mais abastadas, mais ricas, mais poderosas. Então, que sobreviviam por causa dessa camada mais simples. E isso era uma injustiça muito grande. Os outros, além de terem mais dinheiro, terem mais poder, tinham muitos mais privilégios por parte do rei. E o povo, cansado de todo esse sacrifício, de toda essa injustiça, resolveu se revoltar e fazer a tomada da Bastilha, para mostrar essa insatisfação, essa tomada de poder. E acabou sendo um dos eventos históricos mais importantes no mundo. Apesar de ser lá na França, obviamente, um novo período da história se começou
após essa indignação, essa revolta das pessoas. O que acontece hoje em dia na França para comemorar isso? Tem as paradas, tem o desfile na rua, que é uma das ruas mais famosas de Paris. Então tem desfiles do exército, tem aviões que passam soltando fumaça azul, vermelha e branca, que são as cores da bandeira da França. Tem fogos de artifício também. Aqui a gente pode ver o símbolo mais conhecido, um dos pontos turísticos mais visitados e mais admirados de todo mundo, que é a Torre Eiffel. E aqui os fogos nessa celebração da tomada da Bastilha, ou seja, anualmente ele é o festival, ele é o feriado, ele é a celebração mais importante da França. Interessante, né? Enfim, era sobre essas datas. A gente tem centenas, milhares de datas que a gente poderia conversar. Aqui eu só trouxe algumas curiosidades sobre alguns lugares do mundo, para a gente pensar um pouquinho sobre essas comemorações, se são diferentes, se são as mesmas, e refletir sobre as nossas próprias celebrações. A gente tem uma atividade agora para fazer, que eu espero que vocês tenham prestado atenção na aula e consigam fazer. É muito simples essa atividade. Vocês simplesmente vão ter que preencher com V quando a afirmativa for verdadeira ou F quando a alternativa for falsa. Ao invés de dar tempo para vocês responderem, eu vou lendo e a gente vai respondendo junto. Pode ser assim? Vamos lá, então. Primeira alternativa. É feriado no aniversário de Curitiba. Eu falei em relação a isso. É feriado no aniversário de Curitiba? Se você acha que é, coloque V de verdadeiro. Se você acha que não é feriado, coloque F. O que você colocou? F. Curitiba não é feriado no dia do aniversário da cidade. A segunda afirmativa. Holi, o Festival das Cores, é originário da Índia. Sim ou não? O que você acha? Sim, é originário da Índia, sim. Lembra que eu falei que tem muitos estrangeiros, muitos turistas que gostam de ir lá, mas ele é originário e é comemorado lá na Índia e atualmente em outros lugares do mundo também. O próximo feriado, Kapsi Klopsi, é a celebração do Ano Novo na cidade do Cabo, África do Sul. Esse é aquele que eu falei que tem os menestréis, que são os poetas, músicos, artistas que saem na rua para comemorar o início do Ano Novo. Isso é lá na cidade do Cabo, na África? Sim ou não? Olha lá a resposta. V, verdadeiro. É bem tradicional lá nessa cidade na África do Sul. Próxima. 4 de julho é o dia da independência da França. A gente falou brevemente aqui nessa aula sobre 4 de julho. A gente até assistiu um videozinho sobre um evento, algo bem importante que acontece no 4 de julho. E a gente falou sobre a França. Então, 4 de julho é a independência da França? Sim ou não? O que você acha? Não, né? 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos. Depois a gente falou sobre a tomada da Bastilha na França, ou seja, são eventos bem diferentes. E a última afirmação que nós temos é em relação a La Catrina. La Catrina é a representação do esqueleto de uma dama da alta sociedade, lá no México. Sim ou não? Foi inspirada numa obra de arte. O que vocês acham? Vamos a conferir? Sim, exatamente. La Catrina é a representação de uma dama de alta sociedade, mas é uma crítica social às pessoas que fantasiavam-se ou usavam roupas como os nobres europeus, sendo que, na verdade, não tinham essa cultura nem essa tradição. Interessante, né? A intenção, então, era falar um pouquinho sobre curiosidades de outros lugares do mundo associados a datas, e o que é importante a gente lembrar a gente tem que respeitar o que a gente não conhece, o que a gente não concorda, cada um tem uma cultura diferente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.